Nós estamos na oitava da Páscoa, segundo domingo da Páscoa. De domingo passado até hoje, a igreja viveu como se fosse um só dia, o dia da Páscoa do Senhor. E este é o domingo no qual se encerra a oitava, o domingo da oitava. Ainda toda a liturgia, tudo respira o dia da Páscoa. E antigamente esse domingo era também chamado Domingo Inalbis. É o domingo nos brancos, o domingo branco. Por quê? Veja que coisa bonita, para você compreender. Aqueles que eram batizados na vigília pascal passavam toda a semana indo à igreja, depois da vigília, para que o bispo lhes dessem as últimas catequeses. Porque antigamente era bem diferente de hoje. Antigamente não se explicava antes aos que iam ser batizados o significado do rito de cada sacramento. Não se explicava. Por quê? Porque os pagãos não devem saber em detalhes aquilo da nossa vida. Aquilo que nosso Senhor diz: não jogueis pérolas aos porcos, não atireis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Então os cristãos sempre tiveram isso. Não vamos falar dos detalhes da nossa vida para os pagãos que não vão entender, que vão até zombar, que vão até fazer chacota. Então, os que iam ser batizados, a gente chama de catecúmenos. É isto que é o catecúmeno, o que está se preparando para o batismo. Eles, primeiro, durante um ano, até mais às vezes, os catecúmenos primeiro aprendiam a explicação sobre o que nós cremos, o credo, a nossa fé. Depois eles aprendiam a rezar. Como é que os cristãos rezam? Rezar os salmos. No caso hoje também rezar o terço. Rezar as orações da gente, o Pai Nosso, Ave Maria. Aprendiam, mas veja, o Pai Nosso só rezavam depois de batizados. Outra coisa, aprendiam também os nossos costumes. Os costumes quer dizer a moral cristã. Que cristão não adultera, não fornica, não mata, não aborta. Que cristão não difama, cristão não rouba. Explicava-se, então, aprendia tudo isto. E aprendia também os sacramentos, o sentido dos sacramentos, o que é o batismo, o que é a missa, o que é a crisma. Mas a gente não explicava para eles as celebrações detalhadas. Isso não. Atenção. Por que não aprendiam? Porque ainda eram pagãos. Ainda não eram dos nossos. Não deis aos cães as coisas santas. É um problema hoje, por exemplo, um monte de pagão batizado que acha que sabe tudo da igreja e não sabe nada. E fica falando, discutindo, às vezes discute no trabalho, na escola. Um professor que não sabe nada de cristianismo se mete a entendido e fala bobagem na sala de aula, criticando a igreja de coisa que ele não sabe, de coisa que ele não entende, coisa nenhuma. Então, na igreja antiga, primitiva, não se ensinava isso a ninguém. Depois que eles eram batizados, atenção, na noite da Páscoa, aí durante uma semana eles ficavam indo à igreja vestidos de branco e aprendiam do bispo o sentido das coisas que eles celebraram. O bispo dizia assim: vocês viram que eu joguei água em vocês? Que vocês mergulharam na água? Aquela água é símbolo do Espírito Santo de Cristo. É como se vocês tivessem mergulhado na morte com Cristo. Mergulharam de verdade e ressuscitaram. Vocês viram que os diáconos ungiram vocês. É o óleo dos catecúmenos que ajuda vocês no combate contra o mal. Então repare, só depois do batismo é que o bispo explicava essas coisas. Essas catequeses depois do batismo tem um nome bem complicado. Eu vou dizer para você, só para você ficar sabido, são as catequeses mistagógicas. Eu disse que era nome meio complicado. O que é mistagogia? Mistagogia quer dizer levar, conduzir para o mistério. O mistério é o sacramento, são sacramentos da igreja. Eram chamados de mistérios, os mistérios de Cristo. Às vezes você vê na oração da missa: ó Pai, celebramos estes mistérios. O padre no começo da missa: reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos
mistérios não é uma coisa enigmática, não é isso. Mistérios são sacramentos. Está certo? Mysterion se diz em grego. Sacramentum se diz em latim. Então, os santos mistérios, as catequeses mistagógicas, as catequeses que levam o recém-batizado a conhecer aquilo que eles celebraram na noite da Páscoa. Então, durante toda esta semana na igreja primitiva, os cristãos iam de branco, os novos cristãos. Como é o nome dos novos cristãos? Como é que a gente dá o nome? Como é? É catecúmeno antes de se batizar. Foi batizado é o quê? Hein? Quem adivinha? Neófito. Já ouviu essa palavra neófito, não já? E no português comum, eles pegaram da gente. Uma pessoa quando é nova no trabalho é neófito. Por quê? Porque neófito era o novo cristão. Em grego quer dizer recém-iluminado. Foi iluminado por Cristo. Lembre do Círio Pascal. Lembre da vela que a gente coloca na mão do novo batizado. Vejam, fostes iluminados por Cristo, que é a luz. Estáveis nas trevas. Sois agora neófitos, neo-iluminados, recém-iluminados. Então, os neófitos passavam a semana todinha vestidos de branco, e hoje, neste domingo, eles iam todos de branco para a missa, e depois da missa podiam depor as vestes brancas. Por isso, domingo inaubis, o domingo branco, o domingo dos brancos, nos brancos. Vejam, você vai ver que as leituras, a oração da igreja hoje é pelos que foram batizados. A igreja fica rezando por esses recém-nascidos, por esses neófitos. Tanto que a oração da missa de hoje, ela é muito interessante. Se você prestar atenção, eu vou dizer para você essa oração, e depois quando eu for explicar a segunda leitura, aí então eu vou explicar essa oração para você. Mas só quando eu for explicar a segunda leitura. Porque é uma oração realmente que a gente fica pensando, oh, o que é que isso significa? O que é que a igreja está querendo dizer com isso? Escute bem. Veja como é interessante. Deixe-me pegar aqui para que a gente possa ver juntos. Pronto. Olhe como é interessante. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. Até aí tudo bem. Mas olha agora. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Veja, o que significa isto? Fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Só vou dar uma dica agora. O batismo, o Espírito que nos deu nova vida, lembra a crisma, o sangue que nos redimiu, lembra a Eucaristia. Olha, batismo, crisma, Eucaristia. Então hoje a igreja reza pelos que receberam na noite da Páscoa a iniciação cristã. Foram batizados, crismados e fizeram a sua primeira comunhão. Lá no missal, a antífona de entrada, a frasezinha que está no começo da missa de hoje, é da carta de São Pedro, da primeira carta. Olha como diz, como crianças recém-nascidas, olha os neófitos que nasceram agora, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. O puro leite espiritual é a vida de Cristo, é a nossa fé católica, a doutrina católica, são os sacramentos. Muito bem, com estes sentimentos, este clima ainda de dia da Páscoa, esta oitava da Páscoa, eu quero saudar vocês todos, viu? Está aí, nesta primeira leitura, um resumo, uma síntese do modo de viver dos primeiros cristãos, da igreja logo no seu comecinho. Olhe, deixa eu explicar uma coisa. Durante todo este tempo da Páscoa, nós vamos ouvir os Atos dos Apóstolos, que mostram como, na força do Espírito de Cristo ressuscitado,
a igreja foi nascendo, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Este mesmo Espírito de Cristo ressuscitado estará para sempre com a igreja. A igreja continuará sempre crescendo, se fortalecendo, se desenvolvendo. Atenção, atenção! Este crescer, fortalecer-se, desenvolver-se, não é simplesmente segundo o critério do mundo. É crescer, fortalecer-se, desenvolver-se na graça, na força do Espírito Santo. Uma igreja que seja perseguida, como nós somos perseguidos muitas vezes nos países muçulmanos, recentemente queimaram, tostaram cristãos que estavam na missa na Nigéria. É porque a imprensa não divulga. Hoje em dia, de modo geral, o mundo odeia os cristãos. A religião mais perseguida no mundo hoje é o cristianismo. O maior número de vítimas, de assassinatos, de martírios por causa da fé está no cristianismo. Mas o preconceito contra os cristãos é tão grande que quando isso acontece, ninguém liga. Ou quando noticia, diz assim, não, é simplesmente um desentendimento cultural. Mentira, mentira, não é cultural. É porque estávamos pregando Jesus Cristo sem impor nada a ninguém. É propor. A fé não deve ser imposta, deve ser proposta, mas proposta livremente. Por isso, na Sexta-feira Santa, a igreja rezou pela liberdade religiosa. As pessoas têm o direito sagrado de ouvir o Evangelho e de crer livremente e, seguindo sua consciência, praticar a sua fé. E que esta fé que eu pratico, tenha eco, tenha ressonância na minha vida, nas minhas decisões. Por exemplo, recentemente o STF, o Supremo Tribunal Federal da República, julgou a questão das crianças anencéfalas, aquelas que nascem, não é sem cérebro, mas aquelas que têm a má formação congênita de ter somente uma parte do cérebro. E o STF erradamente julgou que essas crianças podem ser abortadas. Me assusta, me deixa assim impressionado escutar alguns ministros do STF, quando vão explicar o voto deles, dizer assim, essa questão não pode ter nada a ver com religião. O STF julga de acordo com a ciência jurídica e pronto. Ora, isso não tem entendido o sentido de religião e a sua importância numa cultura? A gente não quer que o STF julgue de acordo com a religião. Não é isso. Pouco me interessa se aquele ministro é católico, ou muçulmano, ou ateu. Não é esta a questão. Por exemplo, quando os católicos, quando nossos irmãos evangélicos se colocam contra o aborto, nós estamos nos colocando como cidadãos brasileiros. A gente tem direito de manifestar nossa opinião. Ah, mas você tem esta opinião porque é católico. Sim, claro. E você tem essa porque é assim ou assado. Veja, as nossas opiniões são formadas a partir de quê? Da nossa formação em casa, da nossa formação escolar, filosófica, universitária, da nossa formação religiosa. Claro, a nossa formação não cai do céu, não. Não, mas devia ser uma coisa só científica. Epa, a ciência não é neutra? Não é neutra. A ciência também, ela é um dos componentes que formam o nosso modo de pensar, mas não é o único. Então, quando os cristãos e também pagãos, ateus, se colocam contra o aborto, não se colocam só por motivos religiosos. E se for por motivos religiosos, está certo também. Eu tenho direito, como cidadão brasileiro, de ter minha religião e de procurar fazer com que os valores dessa religião, se não forem contra a convivência social,
se não forem contra a liberdade dos outros, de procurar fazer com que as nossas leis estejam de acordo com esses valores. Mas isso é claro. Então, quando o ministro do STF diz assim, essa questão, esse voto não pode ter influência religiosa, ninguém está querendo ser o ministro de preconceito contra a religião. Não estou falando contra a igreja, não, é contra a religião. E compreenda que a própria cultura do Ocidente, a própria filosofia do Ocidente, o próprio direito do Ocidente, tem raízes também cristãs. Cristãs, sim. As raízes da nossa cultura, do nosso direito, estão no cristianismo, no direito romano, no direito francês. E então? Claro que toda religião influencia uma cultura. É claro, nos países budistas, o budismo influenciou a cultura do Extremo Oriente. A cultura japonesa, chinesa, dos tigres asiáticos. Veja, claro que o islamismo influenciou a cultura toda dos países muçulmanos. Como o cristianismo formou a nossa cultura. Quer dizer que qualquer coisa, simplesmente porque quem está contra o aborto é cristão, então não vale, você tem que ser contra o aborto negando sua fé? É uma visão totalmente errada. Então vejam, a religião marca a nossa vida e é para marcar. Religião não é para se viver embaixo da cama, é para se iluminar o mundo. Então, os Atos dos Apóstolos mostram, como eu dizia, como no espírito do Cristo ressuscitado, a igreja vai crescendo. A igreja vai sendo dirigida pelo espírito do ressuscitado, entre perseguições, incompreensões. Então, essa primeira leitura de hoje mostra um pouco como viviam os primeiros cristãos. Olha, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então, a primeira característica, e que a gente perdeu muito disso, é normal que se perca. No início, somos poucos, então era muito mais fácil. Nos conhecíamos todos, éramos muito perseguidos, éramos diferentes de todos. Ficava mais fácil a gente se unir, a gente se identificar um com o outro. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Aí se fala aqui num comunismo na igreja primitiva, vírgula, cuidado. Essa partilha de bens não era obrigatória. Atenção, nunca foi obrigatório no cristianismo você pegar seus bens e se desfazer deles. É sempre livremente. Sempre livremente. Por exemplo, Ananias e Safira deram um campo para os apóstolos, para a igreja. Fizeram uma doação. E depois se arrependeram e pegaram uma parte do dinheiro com o qual venderam e guardaram para eles. Aí foi desonestidade. Eles não eram obrigados a fazer a doação. Não eram. Fizeram porque quiseram. O São Pedro fica danado com eles, porque diz, eu vou dar o campo todo. Aí vende o campo e um pedaço do dinheiro guarda para eles. Foram desonestos, foi a mentira. Então nunca existiu esse comunismo primitivo na igreja. Isso é coisa da carochinha. Esse colocar em comum é esta dimensão fraterna. As minhas coisas são minhas, mas eu não tenho dúvida em colocá-las a serviço dos outros também. Então, primeiro, a multidão dos cristãos tinha uma comunhão de sentimento, de amor. Era um só coração e uma só alma. Segundo, tinha comunhão de bens materiais. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Ou seja, precisa do meu carro para levar uma pessoa no hospital? Está aqui, eu ajudo. Você está precisando de alguma coisa? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então existia essa preocupação de um para com o outro. É neste sentido. E a gente entende, isso fica mais fácil numa pequena comunidade. É por isso que é importante, olhe meu irmão, escute, viu? O cristianismo é sempre para ser vivido em comunidade. Você pode viver isso se você participa de algum grupo pequeno da igreja. Aquele grupo que se reúne para rezar, para meditar a palavra de Deus. Então fica mais fácil viver entre os membros essa partilha.
essa solidariedade, esta comunhão. Essa é a palavra, comunhão. Porque fica difícil hoje, todo mundo se diz cristão. Então, a gente não pode ter esse gosto, essa experiência de comunhão numa multidão. Tem que ser em pequenas comunidades. Olha aqui, com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso aqui, na igreja primitiva, era muito abundante os milagres. Era o início do cristianismo. Houve realmente uma abundância, muito mais milagres do que hoje. Por quê? Porque estávamos no começo. A era apostólica é uma época especial na história da igreja. A igreja não deve viver de milagre todo dia, toda hora. Não é isto, de modo nenhum. Aqui você tem o momento da implantatio evangelii, ou seja, a implantação do evangelho. Então, é um período realmente privilegiado. Não estou dizendo que não há milagres mais. Claro que há, e há vários. Mas a gente não deve cair num milagreirismo, num curandeirismo, num gosto pelo maravilhoso, tudo é milagre, tudo é... Não, isso não é o ideal cristão. Depois o que diz mais? Olha aqui, veja, uma outra coisa interessante que ele vai dizer, os fiéis eram estimados por todos. Quer dizer, o nosso modo de viver era tão modesto, era tão bonito, que tinha a estima das pessoas. Tinha perseguição também, mas tinha estima. Entre eles, ninguém passava necessidade, aquilo que eu expliquei. Pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Foi o caso de Ananias e Safira. Deixa eu repetir, ninguém era obrigado a fazer isso. Atenção! E a gente não deve obrigar ninguém a fazer isso. Está certo? Ninguém deve obrigar. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Então, aqui, São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, coloca um sonho, um ideal, que a gente deve procurar viver com os pés no chão. Porque você veja, depois essa comunidade vai passar fome, todo mundo com fome. Tanto que São Paulo vai ter que fazer uma coleta para ajudar os cristãos de Jerusalém. Então, qual é o ideal aqui? Não é ninguém ter nada, mas é uma vida fraterna. É usar os bens de modo que não sejam só para mim e só no egoísmo. Como aquele homem da parábola. Meu caro, fizeste uma boa colheita. Tens o que agora para afogar a vida toda? É comer e beber e não querer saber mais de nada. E Jesus vai dizer, insensato, hoje mesmo tua vida será tirada. Não, a gente saber ter os bens, mas usar os bens que passam de modo generoso para abraçar os bens que não passam. Esse resumo que os Atos dos Apóstolos dão da vida cristã não é o único. Eu vou ler um outro aqui para vocês, que coloca bem direitinho as características da primeira comunidade cristã, de como a igreja vivia no início. E quando eu falo igreja, entender a igreja católica. Não existiu uma igreja primitiva e dessa igreja saíram as outras. Não, sempre existiu uma igreja só, que Jesus entregou a Pedro e aos 12. Aqui é a igreja católica, nossa mãe, nossa santa igreja, não tem outra. Denominações cristãs foram saindo desse tronco, se separando, coisa que é contrária à vontade do Senhor, que sejam um. É isso que Jesus pediu. E unidos aos pastores legítimos da igreja. Pois bem, mas escute aqui. Se você pegar Atos, capítulo 2, versículos 42 e seguintes. Olha o que São Lucas diz. Atos 2, 42 e seguintes. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Veja, primeira característica da comunidade católica cristã primitiva, a fidelidade à doutrina dos apóstolos. Essa doutrina que é guardada graças à assistência do Espírito Santo de Jesus ressuscitado. É guardada e ensinada na igreja pelo magistério. E o que é esse tal de magistério?
o ensinamento do Papa, sucessor de Pedro, com os bispos em comunhão com ele, os bispos sucessores dos apóstolos. A nós, ao Papa e a nós bispos, o Senhor disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Primeiro ponto. Segundo ponto, na comunhão fraterna. Vejam, aquilo que a leitura de hoje, esta primeira leitura está mostrando, a comunhão fraterna, que eu já expliquei, essa partilha de vida, este estar próximo dos irmãos, este não usar os bens materiais e espirituais só para si mesmo, mas em comunhão com os irmãos. Terceiro ponto, eram perseverantes na fração do pão. Esta fração do pão é a Eucaristia. Eles jantavam nas casas e celebravam a Eucaristia. Fração do pão foi o primeiro nome da missa. A missa já se chamou fração do pão. A missa se chama também Eucaristia, que quer dizer ação de graças. A missa se chama também Sinax, palavrão, né? Sinax quer dizer reunião. A missa também se chama Santa Liturgia e se chama missa. Missa quer dizer missio. O que é missio? Missão. O Senhor nos deu uma missão. Qual? Fazer isto em memória de mim. Então dizer eu vou para a missa, quer dizer eu vou para a missão. A missão que eu tenho de celebrar a Eucaristia. E celebrando a Eucaristia, dali eu saio para anunciar o Jesus que eu escutei e com o qual eu comunguei na celebração. Então, vamos lá. Olha aí. Eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, lá vai um. Na comunhão fraterna, lá vai 2. Na fração do pão, lá vai 3. E nas orações. Os cristãos têm uma vida de oração em comum. Quem não reza, eu já disse aqui tantas vezes, não é cristão. Quem não reza é ateu. Então isso está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Está certo? Muito bem. Penso que está bem explicadinha esta primeira leitura. Vamos rezar o salmo responsorial da missa de hoje, que é o mesmo salmo de domingo passado. É o salmo pascal por excelência. Só para você ter uma ideia, este salmo, que é o 117 e 118, a igreja reza todo domingo no ofício divino. Quando não reza pela manhã, reza ao meio-dia. Todo domingo. Por quê? Porque este salmo vai dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós. É o dia da ressurreição. É Jesus falando. É Jesus rezando. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Levantou-me da morte. Não morrerei, não ficarei na morte. Ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Veja, é o salmo pascal. O Senhor severamente me provou na cruz, na paixão, no túmulo, mas não me abandonou às mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Jesus nosso Senhor, rejeitado pelos judeus, tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Veja, meus irmãos, esse é um texto belíssimo. Você vai me desculpar, aqui, olha, 1 de João, capítulo 5, versículos 1 a 6. Mas eu vou ler com você até o versículo 13, está certo? Então vamos ler 1 de João 5, 1 a 13, para que você possa entender essa leitura toda, porque ela é muito rica, ela é muito profunda, ela é muito bonita, vale a pena a gente aprofundá-la bem. Vamos lá, pega aí sua Bíblia e vamos aqui ver juntos. Olhe, começa assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. Veja, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é o Messias prometido no Antigo Testamento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. Claro, porque você crê e pede o batismo. Aí nasce para a vida de Deus. Você recebe o Espírito de Cristo ressuscitado. Escute mais. E quem ama aquele que gerou,
Quem é que gerou? O Pai. O Pai eterno gerou eternamente o Filho. O Filho é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, todo aquele que ama o Deus de Israel, que ama o Pai, amará também aquele que dele foi gerado. Ama o Filho também. Então está aí, tá certo? Aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, esse nasceu realmente pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Veja mais. E este é nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Isso é muito importante. É uma frase meio difícil de compreender. Eu amo de verdade os filhos de Deus. Eu amo de verdade meus irmãos quando eu amo a Deus. No cristianismo não existe um amor aos irmãos sem amor a Deus. Como não existe um amor a Deus sem amor aos irmãos. Os dois amores se exigem. Ah, rapaz, aquela pessoa é tão boa, é tão caridosa. Ele não gosta de rezar, não. Gosta muito assim de rezar, mas é tão caridoso. Essa caridade não serve no cristianismo. No cristianismo, a caridade, o amor aos irmãos só serve quando vai junto com o amor a Deus. E o amor a Deus só é verdadeiro quando vai junto com o amor aos irmãos. Olha aqui, vou repetir. É este o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Como é que eu sei que eu amo os meus irmãos? Que eu amo os filhos de Deus como cristão? Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Essa é a diferença de um cristão amar para um outro pagão amar. Os pagãos também amam, mas amam como pagãos. Tem tanto pagão decente, tem tanto ateu honesto que procura fazer o bem, que procura, mas não é cristão. O cristão ama os irmãos por amor a Deus e no amor de Deus. Esta é a diferença. Então não basta dizer, não, mas o bichinho faz o bem. Por que é que você não faz Gandhi? Por que é que a igreja não canoniza Gandhi? Porque Gandhi não é cristão. Ah, mas Gandhi amou tanto. Amou, mas não amou como cristão. Amou, graças a Deus. Amou, ótimo, mas não amou como cristão. Olha aqui, vou ler novamente, viu? Para ficar bem claro. E este é nosso critério para sabermos que amamos como cristãos, os filhos de Deus. Qual é o critério? Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Olha aqui, pois amar a Deus consiste nisso, que observemos os seus mandamentos. Santa Teresa d'Ávila dizia que o verdadeiro amor ao próximo deve nascer da raiz do amor a Deus. Um bom padre é aquele que se dedica aos irmãos por causa de Cristo. Ah, ele é tão bom porque reúne o povo, porque faz isso. Não basta. Isso ele pode ser um bom assistente social, um bom advogado, um bom líder sindical. Bom padre, bom cristão, é aquele cujo amor aos irmãos nasce do amor a Deus. Tá vendo? E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. Isso é outra coisa bonita. Vamos entender. Por que é que o mandamento de Deus não é pesado para o cristão? É difícil? É. A gente luta, mas não é pesado. Por quê? Porque a gente no batismo foi gerado por Deus, recebendo o Espírito Santo de Cristo. E o Espírito nos dá força interiormente. Afevora o nosso amor, nos consola. Eu dou um exemplo. Uma mãe está com o filhinho doente. Ela passa noites em claro na cabeceira do becinho daquele filho. É uma luta? É. É pesado? Não. Os olhinhos dela chega a brilho, os olhos de mãe. Ela diz, eu faço com amor porque é para o meu filho. O amor torna leve o que é pesado. Torna doce o que é amargo. Quando o namorado ama a mesma menina, está mesmo apaixonado, não vai para o jogo, perde o jogo, rapaz, mas não é pesado, porque eu amo. É o que São João está dizendo, olha, eu vou reler. Pois amar a Deus consiste nisso, que observemos os seus mandamentos. Atenção, e os seus mandamentos não são pesados, se você amar a Deus.
Senão é pesado que é danado. E a missa é um sacrifício. Ah, eu não vou não, porque a igreja é quente. É não a sua fé que é fria. Eu não vou não, porque o padre fala demais. Você que tem fé de menos. A gente inventa 1000 desculpas. Tudo fica pesado. Mas veja aqui o que diz a Escritura. Veja, os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus no batismo e recebeu o Espírito Santo, vence o mundo. E o que é mundo em São João? Mundo em São João é tudo aquilo que é treva, é tudo aquilo que é pecado, é tudo aquilo que é mundano. Mundo em São João tem quase o mesmo sentido de carne em São Paulo. O homem carnal em São Paulo é o homem mundano em São João. E aí o São João diz, vou só reler para pegar, olha, todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Veja que coisa linda. Eu criei que Jesus é o Messias enviado pelo Pai. Foi isso que São João disse no começo. Porque criei, fui batizado, nasci de Deus. Batizado, nasci de Deus, amo meus irmãos no amor de Deus e venço o mundo. Venço a descrença. Me aparto do modo de ver do mundo, do modo de ver daquilo que é pecado. Vamos mais. Aí São João começa a cutucar. Repare bem. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, aquele que creu, que foi batizado, vence o mundo. Vence o pecado. Cura a cegueira, porque a nossa tendência é ver de acordo com o mundo. Argumentar com os argumentos do mundo. Pensar e viver com a lógica do mundo. Eu tenho essa tentação. Olha, sou bispo, tenho essa tentação. Você tem. A gente tem o tempo todinho que se colocar nos pés de Nosso Senhor. Como Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Ouvir o Senhor. Escolher a melhor parte. Para poder educar novamente. A gente tem que educar novamente o tempo todo. O nosso entendimento, a nossa inteligência, os nossos instintos, a nossa sensibilidade. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí, atenção, vamos entrar agora no miolo do que eu quero mostrar. Esse Jesus no qual a gente crê, onde é que ele está? Ele não está lá longe no céu? Ele não ficou lá para trás no passado? Não, coisa nenhuma. Jesus está vivinho na sua vida. Jesus está vivinho na igreja, na sua paróquia. Olha o que é que São João diz, atenção. Este Jesus, atenção, é o que veio pela água e pelo sangue. Olha, este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. O que significa isso? Significa, preste atenção, que Jesus, o Jesus no qual a gente crê, o Jesus que nos dá força, ele vem na água do batismo e no sangue da Eucaristia. Sem o sacramento não tem Jesus. Aí a palavra de Deus, a palavra anuncia Jesus. Mas quem me dá a graça de Jesus são os sacramentos. Ele vem na água do batismo com o seu Espírito. Ele vem no sangue da Eucaristia, vivo. Me dá força para vencer o mundo. Olha aqui. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, não basta ser batizado, mas pela água e pelo sangue. Se você é batizado, mas não vai para a missa todo domingo, você perde Jesus. É preciso o batismo que lhe deu a vida e a Eucaristia que alimenta e faz crescer essa vida. Este é o que veio, vem a cada dia, pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O que é que São João quer dizer? Quer dizer que na água do batismo você recebe o Espírito Santo de Jesus. No corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, você recebe Jesus cheio do Espírito Santo. O Espírito vai dando a você, veja, a convicção de que Jesus está vivo, de que Jesus é o Senhor. Por isso você vai vencer o mundo, porque tem em você a fé sustentada pelo Espírito Santo.
o amor sustentado pelo Espírito Santo. É por isso que no Evangelho, João dá tanta importância, quando furam o lado de Jesus, sai a água do batismo, sai o sangue da Eucaristia, e depois Jesus entrega o Espírito. Está aí. Por isso a oração de hoje, no começo da missa, olha, que dizia assim: fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos remiu. É isso que eu estou explicando para vocês. Está vendo? Mas vamos continuar. Assim são três que dão testemunho. Testemunho de Cristo no meu coração. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Ou seja, o Espírito que eu recebi no batismo. O Espírito que na Eucaristia eu comungo quando comungo Jesus. Me dá um só testemunho. O testemunho é esse: Jesus é o Senhor. Não brinque com isso não, viu? Porque dá mesmo. É quando você tem aquela convicção de que Jesus é o Senhor. É de quando nada consegue tirar do nosso coração que Jesus está vivo, que Jesus é o Messias. Você reza, você não fala com Jesus como se falasse com um personagem do passado. Você fala com Jesus como alguém que está vivo, presente, real, íntimo na sua vida, participante da sua vida. Por que que isso é possível? Porque o Espírito dá esse testemunho. Um testemunho que se funda na água do batismo e no sangue da Eucaristia. E aí então São João diz, olha, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, que é dado nos sacramentos, no nosso coração, pelo Espírito Santo, é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Não tem jeito, olha, não tem jeito. Você que é cristão, não espere que o mundo entenda as coisas de Deus. São Paulo diz que o homem carnal, quer dizer, o homem que vive no pecado, e o homem psíquico, o homem que segue somente a sua lógica, a lógica simplesmente humana, esse homem não pode compreender as coisas de Deus. Não adianta, não adianta. Só o homem espiritual, só o homem que se deixa guiar pelo Espírito Santo pode compreender aquilo que é do Espírito de Deus, aquilo que é fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Então, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Por isso São João vai dizer isso aqui. Aquele que crê no Filho tem este testemunho dentro de si. Você tem esse testemunho dentro de você. Se você rezar, se você escutar a palavra de Deus, se você participar dos sacramentos com piedade, você vai experimentando cada vez mais o testemunho de Cristo dado pelo Espírito Santo em você. Você vai experimentando que o que Cristo ensinou, que o que Cristo anunciou é a verdade da vida, é a verdade do mundo. Pois bem, aí São João continua. E nisto consiste o testemunho. Toda a nossa fé, toda a nossa certeza consiste nisto. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida de Deus, a vida divina, a vida eterna é o Espírito Santo. E esta vida nos foi dada por Jesus. Quando? No batismo. Quando? Na Eucaristia. Nos dando a força do Espírito Santo. Quem tem o Filho tem a vida, porque tem o Espírito do Filho. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem jeito. E termina no versículo 13, São João dizendo: eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Belíssimo. Você tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Ou seja, eu tenho a vida de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo em mim. O Espírito recebido no batismo e na Eucaristia. É isto que significa esta leitura belíssima da missa de hoje. Agora pense. Domingo passado, tantos irmãos nossos foram batizados, crismados e receberam pela primeira vez a Eucaristia. No batismo receberam o Espírito como vida, na crisma o Espírito como força, na Eucaristia, que Jesus, cheio do Espírito, Espírito de imolação,
e de entrega de amor. Ao anoitecer daquele dia, que dia? O dia mesmo da Páscoa, domingo passado, está certo? Cujo hoje a gente está celebrando ainda. Então veja, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, no texto grego de João, o texto original, como João escreveu, não está dito o primeiro da semana. Lá está dito assim, olha, ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado. E não é a mesma coisa? É não. Dizendo o primeiro depois do sábado, João está querendo mostrar que o cristão não está mais no sábado. O cristão agora está num novo tempo. Passou a antiga criação. Passou a antiga aliança. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O cristão agora está na nova aliança, depois do sábado. Está no primeiro dia de um mundo novo. Veja, de uma nova aliança. Está no primeiro dia da nova criação. Passou, repito. Por isso os cristãos chamam o domingo de primeiro dia da semana e também de oitavo dia. É o dia que ultrapassa o sétimo dia. O dia que ultrapassa o sábado. O dia que já é início, que já é sinal do dia eterno, do dia sem fim. É por isso que São Paulo vai dizer, mais tarde, em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Escute só. Ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir. Mas a realidade é o corpo de Cristo, ou seja, é Cristo, é a igreja. Então quem fica querendo ainda distinguir entre comida pura e impura, quem fica ainda dizendo que carne de porco é impuro, que transfusão de sangue ou comer sangue não pode, quem fica ainda arengando por causa de guardar o sábado, não entendeu nada, nada do Novo Testamento. Está ainda no Antigo Testamento. Está aqui, olha, eu vou repetir, anote aí, vá, anote, pega a caneta. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Está aí, bem claro. Ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa, quer dizer, festa judaica, ou lua nova, ou sábado. Porque os judeus tinham festa nesses dias. Então isso acabou para nós. Nós estamos no primeiro dia depois do sábado, no dia eterno, no dia sem fim. No oitavo dia. Aí você pode dizer, mas Dom Henrique, a semana só tem 7 dias. Exatamente. O domingo é o dia sem fim. É o dia do Senhor. O domingo é o dia que já lembra o dia eterno. O dia que está para além dos dias. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Jesus não precisa mais vencer obstáculos nem distância. O seu corpo agora é todo espirituado, cheio do Espírito Santo, glorificado. Ele está no céu já com o Pai, mas aparece aos seus realmente na terra, durante aqueles 40 dias. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, Shalom. Quer dizer, a paz esteja convosco. Atenção. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que significa isso? Jesus dizer Shalom e mostrar as feridas. Vamos lá? A criação, o primeiro dia da criação, segundo o Gênesis, qual foi? O primeiro dia da semana. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. É o dia que nós vamos chamar depois de domingo, dia do Senhor ressuscitado. Está vendo? Então, como o Pai no princípio criou tudo, Jesus agora vai recriar. Veja, ele entra onde os discípulos estão, no primeiro dia da criação, no primeiro dia depois do sábado, e diz Shalom. O que é esse Shalom? A paz que o pecado tinha acabado. O pecado original acabou com a paz. O pecado original colocou guerra entre homem e mulher, entre o homem e a criação. Agora veja, em Jesus o Shalom, a paz nos é devolvida. E por que é que Jesus mostra as suas chagas? Aquilo que está no profeta Isaías. Olha aí na sua Bíblia, anota, Isaías 53, 5.
O quarto cântico do servo sofredor. O castigo que nos dá a paz, o castigo que nos dá o shalom, caiu sobre ele, sobre Jesus. Pelas suas chagas nós fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesus está mostrando, está dizendo shalom, paz. Eu reconduzo vocês todos ao Pai. E aqui está o preço da paz, as minhas chagas. Eu recrio vocês. É isto que Jesus quer dizer. Tá certo? Veja mais. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor que dá a paz, o Senhor que dá o perdão dos pecados. Novamente Jesus disse, Shalom, a paz esteja convosco. Atenção, atenção. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Me diga. No Espírito Santo. Foi na força do Espírito que Jesus foi concebido. Foi na força do Espírito que ele começou a pregar. Tanto que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar a boa nova. Então, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Está aí. É disso que a igreja vive. Como eu expliquei na primeira leitura. A igreja cresce, vive, se fortalece na força do Espírito do Cristo ressuscitado, que vem nos sacramentos, na água, no sangue, no Espírito. Está vendo? Então, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus sopra, como Deus lá no começo soprou sobre o homem, para ele viver. Mas agora Jesus sopra o Espírito Santo. Tá certo? Jesus recria. A igreja é a humanidade recriada. Os cristãos são a nova criatura. Por isso, São Paulo vai dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Está vendo? A quem perdoardes os pecados, olha a confissão, olha o poder de perdoar os pecados que Jesus dá à igreja. E quem o exerce em nome da igreja são os ministros ordenados, os bispos e seus colaboradores, os padres. Onde é que está na Bíblia que tem que se confessar? Aqui, aqui. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ah, só Jesus pode perdoar. É verdade. E Jesus deu esse poder à igreja. Pois eu não vou me confessar diretamente com Deus, pois não vai ser perdoado. Mas ele vê o meu coração. Exatamente. Sua soberba e sua teimosia não é perdoado. Viu? Pois eu vou me confessar diretamente com Cristo. Então também comungue diretamente com Cristo. Não vá atrás do padre. Se você é autossuficiente, resolva tudo. Veja, não adianta. Cristo é o único Salvador, mas essa salvação passa pela igreja, que é o corpo de Cristo. Ele é cabeça da igreja. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, hoje, que é a oitava de Páscoa, hoje, exatamente hoje, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, olha, ele vai mostrar novamente as chagas, mas agora vai mostrar a Tomé. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Veja, Jesus é Deus verdadeiramente. É Adonai, é Senhor. Está vendo? Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É para nós essa bem-aventurança. Para nós que vemos Jesus nos sacramentos, o ouvimos na Escritura e cremos nele, seguindo o testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso coração. Terminando,
Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis. O Evangelho foi escrito para isso. O Evangelho não é uma reportagem. O Evangelho é um grito, é uma pregação colocada por escrito. Uma pregação para levantar a fé da gente. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, quer dizer, é o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, recebendo o batismo, tenhais a vida no seu nome. Viva bem esse santo tempo de Páscoa. Este domingo também é chamado Domingo da Misericórdia. Por quê? Porque a gente olha o lado aberto de Cristo, do qual saíram o sangue e a água. Esse título da misericórdia está muito ligado com as revelações que Santa Faustina Kowalski teve. Você lembra do quadro do Jesus misericordioso? Aparecem dois raios, o branco da água, o vermelho do sangue. Ou seja, do coração de Cristo, do lado aberto de Cristo, do íntimo de Cristo, brota a vida que vem nos sacramentos da igreja. Expressão da misericórdia de Deus manifestada em Jesus, nosso Senhor. Muito bem, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, uma santa semana abençoada, e na oração de vocês, lembre de rezar pelos bispos do Brasil, que a partir desta terça-feira estaremos reunidos em Aparecida, juntinho da imagem da Virgem, na Assembleia dos Bispos. Se não me engano, é a 48ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Reze, viu? Para que a gente pense, haja, decida de acordo com a vontade de nosso Senhor. Um bom domingo, até a próxima semana, se Deus quiser.